Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, todas as quintas às 20 horas. Você que está aí é meu convidado mais que especial. Então, amanhã saindo de uma grande vitória, né? 3-0, eu não esperava, e você? Mas segunda-feira dá continuidade nesse jogo, hein? Vamos manter a esperança. Mas não vamos falar de Copa hoje, não. Nós tivemos um caso aqui, né, próximo, em Bonfim Paulista, envolvendo a igreja lá de Bonfim Paulista, onde um padre, o padre da comunidade, teve denúncias de suposto abuso a adolescentes que ali frequentavam. E para falar desse assunto, eu estou trazendo aqui também um ex-seminarista que escreveu um livro que fala da vida secreta dos padres. Ele já foi em vários podcasts e tem um prazer agora de entrevistar ele também para contar um pouco dessa história, qual a sua opinião sobre o que está acontecendo em Ribeirão Preto, o Brendo Firmino da Silva. Prazer ter você com a gente. Tudo bem, Brendo? Olá, boa tarde, boa noite a todos. Um prazer também estar aqui, podendo compartilhar essa discussão com vocês. Brendo, em primeiro lugar, queria agradecer a sua presença, já foi em vários podcasts, né? E falando, revelando muita coisa que se omite, né? E que muita gente até sabe, desconfia, né? Mas você traz luz a uma situação que parece, eu não posso dizer que a igreja quer encobrir, mas é um certo tabu até essas discussões sobre essa questão da sexualidade dos seminaristas, dos padres, que tem que se anular muitas vezes a sua sexualidade para assumir o sacerdócio. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é o Brendo? Como nasceu sua vocação? E todo esse processo aí que você passou para chegar até a escrever esse seu livro. Certo, eu sou de Belém, no estado do Pará, e desde muito cedo eu frequentava a igreja católica, ainda com vizinhas, certo? A gente participava de novenas, de missas, de outros eventos ligados à igreja. E ali, desde muito cedo, nasceu aquela vontade de entrar no seminário e ser padre no futuro. Então, começou ali na infância do interior, né? Esse desejo forte em seguir a vocação sacerdotal. E você começou ali no seminário, né? Você ficou quanto tempo no seminário? Eu fiquei durante 7 anos. 7 anos. E o livro que você traz, né, para a população em geral é sobre essa tal de vida secreta dos padres. O que você, durante esse período de 7 anos, viveu que de fato levou você a escrever esse livro? Bom, o livro é intitulado A Vida Secreta dos Padres Gays, justamente por a igreja tentar passar para os fiéis uma visão de que os padres não teriam sexualidade ou que são quase como anjos. E lá dentro do seminário eu vi que era tudo o contrário. Existe um abismo muito grande entre o que é pregado e entre a realidade. Então, a verdade é que a maioria dos padres tem sim vida sexual, tem namoros, tem sexo. Alguns também se envolvem com mulheres, por exemplo. Mas o que eu constatei em 7 anos, morando em vários lugares do Brasil e fora do país, foi que a maioria dos padres tinha uma vida sexual ativa com homens. E isso é algo que a igreja pouco fala, ou fala com desdém, né? Tem todo o envolvimento ali diante disso, para que essa informação não chegue aos fiéis, às pessoas comuns. Quando você vive essa experiência dentro do seminário, eu vi algumas entrevistas suas que você, não posso falar que negava a sua sexualidade, mas você entra no seminário já com essa convicção de quem você é, com essa questão sexual? Sim, eu já entrei no seminário entendendo que gostava de meninos, mas eu não entrei por causa disso. Eu entrei porque naquele momento, com 14 anos, né, muito jovem, eu acreditava que tinha o que a igreja chama de vocação. Então, não fui para a igreja, ao menos não conscientemente, buscar um refúgio ou me esconder de nada. Só que, nas entrevistas para o meu livro, por exemplo, eu descobri que tem gente sim que vai para o seminário porque quer esconder a sexualidade.
E como tem a questão do celibato, eles não vão precisar se assumir, então o seminário acaba sendo esse armário ideal para que a pessoa esconda a sua sexualidade. Então, a percepção que você tem quando entra no seminário é de que isso que você, no caso, constata, que é a vida sexual dos padres ou seminaristas, não era uma exceção, era uma regra. Exatamente. A regra é que a maioria deles não só eram gays, como tinham vida sexual e amorosa ativas. Eu até conto no livro alguns casos que aconteceram, como a primeira vez que eu fui numa balada gay, foi um padre do interior de São Paulo que me leva até uma balada na capital. O jornal é do interior, certo? Eu morei muito tempo numa cidade chamada Mococa, em outra chamada São João da Boa Vista. E vivi vários desses momentos com padres e seminaristas dessas dioceses da Redondeza, de Ribeirão Preto, por exemplo, né? Cheguei a morar também em Franca, na diocese de Franca, no interior de São Paulo, e em outras várias cidades. Em todas essas cidades que eu passava, o padrão era o mesmo. Aquele discurso no púlpito de castidade, de celibato, e no off a vivência era totalmente liberada. Na questão da sexualidade, na questão às vezes até de vida amorosa. Tinha padres que tinham seus namorados, isso era a coisa mais banal dentro do seminário. E essa parte eu não sabia. Você falou que passou por Mococa. Mococa é aqui próximo de Ribeirão Preto, né? Sentido Serra Azul, sentido Serrana, fica acho que em torno de 1 hora daqui. Então você conheceu também aqui Ribeirão Preto e toda essa vida sacerdotal, vamos falar em off aí, dos padres, até daqui de Ribeirão Preto? Um dos padres que morava no seminário comigo, que era o meu vice-formador, ele era filho de Ribeirão Preto. E aí, quando ele ia para a casa dos pais dele em Ribeirão Preto, eu ia junto algumas vezes, né? E lá acontecia de tudo. Por exemplo, tinha relações sexuais, encontros amorosos. Uma vez, para você ter ideia, teve uma missa numa cidade próxima de Ribeirão Preto. Uma cidade, eu esqueci agora o nome, mas ia ter uma missa muito importante. E esse padre foi para essa missa e no caminho, enquanto a gente estava indo de carro para lá, ele já foi me passando a mão, tendo essa situação de assédio para ter depois uma relação sexual. E você viveu essa situação aqui em Ribeirão Preto faz quanto tempo, mais ou menos? Isso foi no ano de 2012, já tem bastante tempo. Nós tivemos aqui um caso, até eu acho que você também divulgou nas suas redes sociais, do padre aqui da paróquia Senhor Bom Jesus do Bonfim, né, em Bonfim Paulista. E esse padre, que é o padre Cláudio Pires Marçal, que ele assumiu lá na verdade, ele sucedeu o padre Mário Reis da Silveira, né, que foi afastado preventivamente devido a essa investigação, né, com relação ao suposto abuso aí, com relação a jovens, né, que frequentavam a igreja. Você chegou a conhecer o padre Mário Reis da Silveira, aqui de Bonfim Paulista, nesse período? Não, esse padre eu não conheci. Conheci agora através das notícias nos vários jornais, né, que estão sendo divulgados e as denúncias das vítimas. Você também falou que viveu em Franca, né? Franca teve um caso muito famoso também, do chamado Padre Dé, eu me recordo, que foi condenado até pela igreja, não sei, né, que processo, onde que parou, mas você não chegou também a ter contato aí com esse padre aí de Franca também, que teve envolvido em situações aí de suposto de abusos, um dele foi confirmado no caso, né? Não, eu morei numa outra casa em Franca, eu morava com 2 padres, um dos padres era hétero e o outro era gay com vida sexual ativa. Como eu estou te falando, em todos esses lugares que eu passava, em todas essas casas Nós tivemos um problema aqui, nós estamos com um problema no som. Eu estou sem seu retorno, Brendo. Eu vou pedir só um momentinho. Não sei se foi aí ou aqui. Enquanto você que está aí nos assistindo até o retorno, nós estamos hoje aqui com o Brendo Silveira,
e escreveu um livro, né? A Vida Secreta dos Padres, né? Dos padres gays, inclusive. Então ele traz aí esse livro para dialogar e, a certo ponto, fazer uma denúncia com relação a essa situação que, né, conforme ele diz no livro, que é uma hipocrisia, né? Que precisa ser solucionada, né? Porque além dessa hipocrisia de um padre estar ali no púlpito, né? Até condenando vida sexual, homossexual, mas, pelo que ele traz no livro, é muito comum essas saídas, né, desses padres aí com vida sexual muito ativa. Então, a igreja, segundo o Brendo, tem a sua responsabilidade. Voltou o som? Eu estou escutando, normalmente. Perfeito. Então, vamos lá. A gente parou, Brendo, você falando aí, né, nós estamos falando de Franca, estava contando aí essa parte aí da história desse período, né, que você residiu em Franca. Sim, e aí em Franca eu estava te falando, te dando um roteiro, porque eu saio de Belém do Pará e aí cada etapa da formação seminarística, eu passei em mais de um seminário, ela era realizada num estado diferente. Então eu morei em Goiás, eu morei no Distrito Federal, morei no Rio de Janeiro, morei em 3 cidades do interior de São Paulo e na França, na Europa. Em todas elas eu via o mesmo roteiro acontecendo. Primeiro, a maioria dos padres seminaristas eram homossexuais. E segundo, tinham vida sexual e amorosa ativa. Não era aquele mundo idealizado que a igreja prega, de celibato e castidade, mas uma vida totalmente liberal. E com relação a esses fatos que você tenta trazer uma luz, a gente que vive, né, convive com padres, todo mundo, vamos falar a verdade, ouve essas histórias, né? A gente que frequenta, passa por igrejas, a gente desconfia. Essa é uma questão até de fórum íntimo, mas a questão que você traz no livro seria a hipocrisia dessas práticas comuns dos padres tendo vida sexual homossexual com o discurso do celibato. É aí que você quer trazer a questão para a sociedade? Sim, esse é um dos pontos mais importantes levantados no livro, que é a questão da hipocrisia. Porque como que a igreja pode se determinar como uma agente da moral e dos bons costumes, sendo que as pessoas que determinam essas leis, na maioria das vezes, não seguem aquilo que a própria igreja prega como lei, prega como a moral adequada. E fora que o celibato é totalmente antinatural. O livro ele não é só para denunciar a hipocrisia, mas para denunciar também os discursos que são falsos nesse sentido da moral sexual da igreja. Por que que um padre se torna melhor ou pior por casar ou não casar? Então, são muitos outros questionamentos. O livro não é só eu que falo. Tem 16 padres seminaristas e ex-seminaristas que são entrevistados e que trazem também suas opiniões, né? 14 deles são gays, estão na igreja ainda, a maioria, e eles mesmos não concordam com essa norma da igreja, mas estão lá por quê? Estão lá há mais de 10 anos, 20 anos, não tem outra coisa para fazer da vida depois que sai dali, mas acham que a igreja deveria ter um olhar mais coerente, mais humano. Perfeitamente. E tem a questão que também não é muito anunciado, e já vi você em comentários falando isso, com a questão do suicídio dos padres, né? A questão da saúde mental. Eu aqui em Ribeirão Preto tive também relatos de padre próximo da minha região ali que teve que se afastar com relação a problemas aí de saúde mental. Você, na sua pesquisa, né, na sua vivência, você consegue identificar esse problema também do suposto suicídio de alguns padres e também o problema de saúde mental com relação a essa vida escondida que eles são obrigados a viver? Sim, porque com certeza não vai dar coisa boa quando a pessoa está vivendo numa estrutura que a força a mentir, que a força a performar o tempo inteiro, a viver uma hipocrisia. Se você pegar os casos de suicídio no clero nos últimos anos e for analisar o contexto, a maioria dos casos estava envolvido com um escândalo sexual.
Tem um livro que eu estudei na minha pesquisa chamado Operários da Fé. Esse livro foi escrito por um padre. E lá ele traz a questão do suicídio entre os padres tendo um aumento nos últimos anos. E aí, se você pega esses dados, vai no Google, faz uma pesquisa e levanta o nome desses padres, onde eles moravam e qual o contexto que se deu esse autoextermínio, a maioria das vezes era casos que envolvia suborno por garotos de programa que descobriam que a pessoa era padre e passavam a cobrar altas quantias, padres envolvidos também em questão de abusos sexuais, e quando denunciados, se suicidavam. E, como eu falei, na maior parte das vezes, essa questão da sexualidade estava ali. Mas é uma coisa assim que a gente sabe que não vai dar certo quando você tenta controlar o corpo da pessoa, colocando uma regra que não tem a ver com a natureza humana. O desejo, o amor, o sexo faz parte da natureza humana. O que pesa aqui é como você vai viver isso, não é se você vai ter sexualidade ou não. Porque a sexualidade, ela sempre vai estar ali, ela se impõe. O que você questiona também é essa negação desse aspecto humano dos padres, né? Que vivem, na verdade, a sua sexualidade de forma secreta, de fato, né? E na sua compreensão do tempo que você ficou no seminário, a sua vivência, na conversa que você tem com aqueles que estão na igreja ainda, se a gente poder colocar numa porcentagem, quantos por cento você acredita que vivem de fato o sacerdócio sem nenhuma relação sexual? Não consigo te precisar a porcentagem, porque é um campo que quase não tem pesquisa sobre, né? São pouquíssimas as pesquisas que falam sobre a sexualidade do clero no Brasil, por exemplo. Mas eu posso te garantir que é uma minoria, né? Agora, até os que vivem o voto de castidade, a promessa de celibato, eles vivem isso a muitas custas, à custa de muita dor, de muito esforço, às vezes sublimando essa energia da sexualidade para um trabalho que chega até um esgotamento. Tem padres se desdobrando, trabalhando de forma exagerada para não encontrar consigo mesmo, para tentar controlar o seu desejo. Então a gente tem que olhar até para aqueles que passam sofrimentos para viver esse voto, essa promessa que é desumana e apartada da natureza humana. Bredo, e que momento foi que você resolveu abrir mão do celibato? Aconteceu algo? Você se sentiu mal com essa hipocrisia que você vivia ali? Teve algum fato que foi ali o principal, né, que motivou você a desistir da batina? Eu já estava há 7 anos, já estava morando fora do país. Na época, morava na França, na Europa. E aí, depois de 3 ou 4 anos, eu já seria ordenado padre. Tinha 21 anos no momento da saída. E antes dessa saída definitiva, eu tinha saído algumas outras vezes antes, né? E aí, esse peso da questão da sexualidade foi o que determinou o meu pedido para ir embora. Porque eu não fui expulso, nunca aconteceu nada disso. Eu mesmo, por livre e espontânea vontade, cheguei à conclusão que ter que passar uma vida inteira fingindo ser uma coisa, ou vivendo aquela vida dupla, naquela hipocrisia, não serviria para mim. Então, eu acho que por conta da idade, né, ter passado o tempo, eu cheguei à conclusão de que era melhor eu sair e assumir a minha verdade do que viver naquele personagem como quase todos ali viviam. E quando você lança o livro, qual que foi a repercussão do clero? Você recebeu alguma ameaça, intimidação, processo? O livro tem 1 ano de lançamento, né? A quem desejar pesquisar, se chama A Vida Secreta dos Padres Gays. Tem uma rica bibliografia, várias pessoas foram entrevistadas. E sim, teve uma repercussão no clero. Recebi ameaça de morte, inclusive. Os processos estão rodando na justiça. Eu também tinha uma página na internet que eu fazia as denúncias desses casos de abuso, com o mesmo nome do livro. A página foi barrada pela justiça há pouco mais de 1 mês.
Então, por enquanto, eu estou sem a página oficial do livro para fazer as denúncias. E com certeza teve uma repercussão no sentido de que, não de dizer que o que eu estava falando era mentira, mas de me impedir de falar aquela verdade. A maioria das acusações e ameaças não girava em torno de dizer o que ele fala é mentira, mas não, você não pode falar sobre isso. É um tabu falar sobre a sexualidade dos padres, porque os padres eles são vistos quase como assexuais, como anjos, Como anjo. como pessoas que não têm desejo, pessoas que não se interessam por ninguém na questão sexual e amorosa. Isso não é verdade. Eles são seres humanos. Então, talvez um primeiro passo é humanizar esses sacerdotes. Quando a igreja tratá-los como humanos e não como anjos, talvez menos escândalos acontecerão. Porque o escândalo ele é só sintoma de um sistema que não funciona. E o padre que causa o escândalo, ele muitas das vezes foi vítima de algo anterior. Como a gente pode também citar aqui como exemplo, a história de um padre mexicano muito famoso, chamado Marcial Maciel, que abusou de mais de 70 seminaristas. E muitos daqueles que foram abusados reproduziram esse sistema, esse padrão de abusos por muito tempo, né? Então, para quebrar esse ciclo, a igreja tem que falar abertamente, sim, sobre a sexualidade dos padres, tratá-los como humanos e não impedir que eles vivam sua sexualidade. O celibato deveria ser opcional, não um cargo obrigatório que empurra as pessoas para a hipocrisia, para a dupla vida e para a falsidade. Brendo, você, no caso, continua comungando? Você frequenta a igreja? Como está a sua fé diante de tudo que você passou? Depois de um tempo que eu tinha saído no seminário, na verdade, poucos meses depois, eu decidi que eu ia me dedicar a trabalhar como uma pessoa comum e estudar. E daí em diante eu parei de frequentar a igreja, já faz quase 12 anos que eu não frequento mais. Não comungo da fé católica, não sou mais católico, não sou nem mais cristão. Então, eu realmente larguei a igreja depois desses eventos, depois desses acontecimentos. Você hoje se considera agnóstico, ateu? Você tem alguma crença? Não tenho nenhuma crença. Depois, tanto pela experiência na igreja, eu também fui estudar, conhecer outros teóricos fora daquele universo religioso. E só constatei o que eu já pensava desde a adolescência, que eu sempre fui muito questionador, e para mim não fazia sentido acreditar numa divindade do livro, pronta, dogmática e acabada. Então hoje eu estou para um agnóstico ateu, assim. Não tenho uma resposta definitiva sobre tudo, mas também não digo que não exista a possibilidade. Eu acho que se encaixa mais como um agnóstico ateísta. Perfeito. E agora, se você tivesse a oportunidade de se encontrar com o Papa, você falaria para ele sobre tudo que você viveu, tivesse essa chance, né, de pedir a ele? O que você pediria? Pediria isso que eu te falei anteriormente, que a igreja tratasse os padres como humanos, como pessoas dignas de respeito e que tivessem o direito de escolher casar ou não casar, de quem gostasse, de homem, se de mulher ou dos dois, e que pudessem ser livres nesse sentido. E tentar controlar o desejo e o corpo das pessoas só produz coisa ruim, só produz doença, sistemas abusivos, opressão, não produz coisa boa. Que os padres sejam livres para escolher se eles querem ou não casar e com quem. Isso que eu falaria. Perfeitamente. Eu queria agradecer a sua participação aqui conosco. Sei da sua agenda. O livro, né, que você escreveu, que conta todas essas, né, experiências, que virou uma denúncia de fato, esclarece, né, uma vida que muitos querem esconder. Eu acho que isso para a sociedade é importante. Como jornalista que sou, isso para mim também é fundamental, né, se debater sobre esse tema, para que as pessoas possam, de fato, ter a sua vida de forma plena. E você pretende ter uma continuação do livro? Vai parar por aí? Sim, o livro vai se tornar, na verdade, agora, uma pesquisa de mestrado.
Depois que eu lancei o livro, eu entrei num processo seletivo numa universidade pública e fui aprovado com este tema para levar para a academia, para fazer uma discussão agora acadêmica, dentro de uma dissertação de mestrado. Muito bom. Breno, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Você está falando também da região que você mora? Ou você está em São Paulo? Estou na capital, São Paulo. Está na capital. Um grande abraço a todos. Parabéns pela sua coragem. E quando estiver em Ribeirão Preto, vai ser um prazer receber você aqui. Não sei se já fez lançamento por esses lados aqui. Seria um prazer receber você também. Gratidão, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa e peço que leiam o livro. Com toda certeza. Eu não li ainda, mas já estou também atrás para poder ler. E com certeza é um tema de interesse público que eu vejo. E você traz, né, uma questão, é o que você falou, né? As pessoas sabem do que acontece, mas não querem falar. É um tabu, preferem não comentar. E isso está acarretando aí problemas seríssimos, né? Com os padres, seminaristas e com as vítimas dos abusos aí, que infelizmente todo ano tem algum caso que estoura, né? Sim. Esse ano já vários no interior de São Paulo, em outros estados, fora do país. Todo dia tem notícia. Exatamente, inclusive em Ribeirão Preto, com o caso aí do padre de Bonfim Paulista. Meu querido, muito obrigado. Nós seguimos aqui no programa, né? Você que está até aqui com a gente, agradecer a sua audiência, mas não acabou. Agora a gente vai falar, né, de um esporte que é a cara do Brasil, né? Você já sabe qual é? Ah, desconfia? Judô? Não. Karatê? Claro que não. Kung Fu? Claro que não. É a capoeira, exatamente. Estou aqui com o mestre. Tigrinho. Mestre? Mestre Tigrinho. Tigrinho, rapaz. Não é o Tigrinho que joga negócio na aposta, não. É o Tigrinho do bem, é o Tigrinho da capoeira. Mestre, prazer ter você aqui. Obrigado. E a gente vai falar do seu projeto, né? Do Grupo Cordão de Ouro, que vai ter atividade agora no final de semana. Exatamente. Do projeto Artiginga também, que é um projeto que nós temos há muitos anos em Ribeirão e região. Que maravilha. Você já está há quanto tempo já como mestre de capoeira? Eu formei mestre de capoeira em 2020, mas eu sou praticante desde os meus 9 para 10 anos, em torno de 33 anos aí de prática ativa e ininterrupta. Conte pra gente sobre esse projeto, que eu acho que é o sexto, né? Que já vai para a sexta edição, Artiginga, que é internacional. O projeto Artiginga, ele surgiu como um desejo, né? Desde criança eu vim alimentando essa vontade de transferir para outras pessoas o que eu tive na minha infância. Eu comecei num projeto social e há mais de 2 anos o projeto Artiginga está, né, na região. Atendemos já mais de 1.000 crianças ao todo e atualmente estamos na 6ª edição do projeto. E como que vai ser que vai acontecer esse final de semana? Vai ser sexta, o início, né, a cerimônia, sábado e domingo, é isso? 3 dias? Sexta e sábado. Sexta e sábado. Sexta e sábado. O que vai rolar? Vai ser na USP? Vai ser na USP, na Universidade de Ribeirão de São Paulo. Vai acontecer sexta a partir das 19 horas e sábado a partir das 9 horas da manhã. Certo. E o que vai rolar? Como que vai acontecer? Vai ter apresentação, uma formação? Nós teremos várias aulas, né, com pessoas de diversos lugares. Estaremos recebendo em Ribeirão pessoas de São Paulo, já estamos com pessoas da Bahia aqui, de Curitiba, Rio de Janeiro, enfim. Várias pessoas de diversos lugares vão estar vindo para Ribeirão e teremos vivências culturais, dança afro, maculelê, samba de roda, capoeira, para crianças, jovens, adultos, enfim, é bem... Que horário que vai acontecer o evento? Sexta-feira, a partir das 19 horas e no sábado, a partir das 9 horas da manhã. A partir das 9. Isso. Para você, a capoeira, ela representa o que além do esporte? Tudo. Né? Eu sou de família de capoeirista, meu avô era capoeirista, meus tios capoeiristas. Fui muito incentivado pela minha mãe a seguir na capoeira. E minha família, meus filhos hoje são capoeiristas, minha esposa é capoeirista. Então, a capoeira para mim, ela não tem como separar o eu da capoeira. Eu acho que é a mesma coisa. Eu caminho junto com ela. A gente pode falar hoje que a capoeira é um esporte genuinamente brasileiro? Ela é genuinamente brasileira. A capoeira surgiu como uma luta disfarçada em dança, né? Criada pelos escravizados aqui no Brasil. E hoje ela passa por múltiplas dimensões. Hoje ela é luta, ela é dança, ela é musicalidade, ela é cultura, é esporte, enfim, né? Ela abrange
um balaio muito maior do que o que a gente imagina. Não é só uma atividade física. E o que diferencia talvez ela das outras atividades físicas, dos outros esportes, né, de luta, como Kung Fu, arte marcial, é que a capoeira, além dessa história da ancestralidade brasileira dos escravizados, ela envolve música, ela envolve atividade física, ela envolve cultura, tradição. São muitas coisas que estão ali por trás da capoeira. Com certeza. E tem o sentido de coletivo também, da oralidade, de como isso é ensinado, né, que vem através dos mestres mais antigos, que vai passando de geração em geração. Enfim, é uma abordagem muito ampla, né? A cultura ela é muito plural, em cada local ela vai se manifestar de uma forma, mas a capoeira ela é rica, né? Ela é repleta e acredito que ela tem tudo para contribuir para a sociedade. Que maravilha. Você é do grupo Cordão de Ouro. Sou do grupo Cordão de Ouro. Há quanto tempo tem um Cordão de Ouro? Vai fazer 60 anos, 1º de setembro do ano que vem. É um dos mais antigos de Ribeirão. É um dos grupos mais antigos do mundo. Do mundo, o Cordão de Ouro. Exatamente. E ele surgiu aonde, o Cordão de Ouro? Surgiu em São Paulo, na década de 60, 1º de setembro de 67, foi a fundação. Que maravilha. Bom, nós temos um pessoal que você trouxe para poder, que já, né, inclusive seus filhos, né, sua esposa, que está aqui com a gente no estúdio para fazer uma apresentação. É Vamos isso mesmo? fazer, com Vamos certeza. fazer? Então, vou chamar o pessoal aqui agora, né, para poder nós encerrarmos o programa com essa apresentação genuína, né, da ancestralidade, da luta do povo brasileiro, que é a capoeira, isso aí. E logo após, você vai ficar aí, não vai sair daí não. Tem a TV APOESP e também nós temos, né, a TV O Demo, exatamente. Então o pessoal já está aqui a posto. Que apresentação que vai rolar aqui, mestre? Vamos fazer alguns jogos de capoeira. Jogos de capoeira, vamos lá. Aê, essa é a capoeira tradicional. Só para a gente fechar, vai ser esse final de semana, sexta. Sexta e sábado, na USP. Não vai perder, quer ver isso e muito mais. A gente aguarda lá. Fica agora TV APOESP e TV O Demo com as últimas notícias do Magistério Paulista.
No programa desta semana você vai acompanhar a mobilização do funcionalismo público, vai conhecer a Escola Nacional de Hip Hop e vai saber mais sobre o uso abusivo do celular. Confira. Em Taubaté, a presidenta licenciada da APUESP apoiou a greve dos funcionários municipais e destacou a luta contra a reforma administrativa que o governador pretende fazer. Esse PL é uma reforma administrativa, começa pela educação e vai estender para todo o funcionalismo, que significa o quê? 1, 2 faltas, vocês perdem, no caso, professor estadual, perde o dia inteiro. Vocês já ouviram falar no professor Farol? Já ouviram? Aqueles professores que se fizeram uma avaliação e sem nós termos participado da metodologia da avaliação, eles reprovam o professor, faz o que com o professor efetivo? Faz o professor ficar rodando escolas e, se for estáveis, também roda escolas e, se for temporário, é sumariamente demitido. E nós temos segurado esse PL na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós não permitimos até agora que fosse votado, porque a gente sabe perfeitamente, se aprova lá, vem para os municípios. A greve dos professores e servidores de Taubaté entrou em sua 3ª semana. A categoria pede reposição da inflação de 9,4%, mas o prefeito ofereceu apenas 2,5%. O hip hop é uma das expressões culturais mais presentes entre os jovens, mas hip hop combina com educação? Para o MEC, a resposta é sim, sem dúvida. O Ministério da Educação está criando a Escola Nacional de Hip Hop, um projeto multidisciplinar que busca integrar a escola pública com a cultura popular. Na semana passada, o MEC realizou uma apresentação ao vivo sobre o tema. Aqui a gente está falando do lançamento de um programa que é uma inovação, tá? Uma inovação do Ministério da Educação, construído em conjunto com as redes municipais e estaduais de educação e construído junto com movimentos sociais. É uma potência pedagógica como nós precisamos hoje. A gente vive um cenário na educação brasileira em que a gente precisa ampliar o repertório de políticas públicas, mais de ações de gestão nas secretarias, nas escolas e na sala de aula para garantir o enfrentamento das desigualdades raciais. Esse é um dos nossos principais marcadores de desafio da educação brasileira, né? Quando a gente vai olhar, inclusive, para o Plano Nacional de Educação, essa é a pedra de toque, é o eixo central do novo Plano Nacional de Educação, é promover a equidade. Eu não tenho a menor dúvida que esse é um momento histórico para nós, porque todas as vezes que a gente conversa com os movimentos de hip hop e educação, eles nos dizem, olha, nós queremos entrar nas escolas pela porta da frente. Na live do MEC, disponível no YouTube, é bem explicado como gestores e gestoras das redes de ensino podem participar do programa. As inscrições estão abertas até o dia 30 de junho. O impacto do uso abusivo de celulares em crianças e adolescentes em idade escolar é um assunto bastante discutido entre especialistas em saúde mental. Mas também é importante falar sobre esse impacto na vida dos profissionais da educação. O costume moderno de estar sempre conectado ao mundo pelo celular já cria um cenário de desgaste mental constante para os adultos. Para os educadores, há um desgaste a mais, já que muitas vezes eles são acionados por pais, coordenadores e colegas de trabalho fora do horário de trabalho. Por isso é fundamental adotar regras e limites para o uso das tecnologias digitais. É o que sugere Tiago Lucena, professor, pesquisador e um dos autores do livro Homo Smartphonicus, a saúde do indivíduo ultraconectado. A gente sabe bem que o smartphone é o dispositivo que a gente pega 5 minutos antes de dormir, a gente provavelmente mexe nele, e depois de 5 minutos que a gente acorda, a gente pega nele, seja para desligar o despertador ou para já mexer na rede social. O primeiro passo é ter consciência de quanto tempo você gasta em interações no celular, e é possível usar o próprio aparelho para fazer esse acompanhamento.
A maioria dos dispositivos, eles têm umas funções que são ótimas, que é ativar a notificação de tempo de uso. E você pode até regular. Quero usar 4 horas por dia. Vai parecer muito, né? O dia tem 24 horas. Nossa, tudo isso. Aí você vai ver que às vezes até no final da manhã você já interagiu com ele 4 horas. O dispositivo pode avisar. O próximo passo é estabelecer algumas regras, como dias e horários em que você não recebe ligações ou em que as mensagens são silenciadas, para você aproveitar corretamente o seu tempo livre. Você tem que criar uma mensagem automática, você tem que falar, olha, eu tô no horário de descanso. Você não precisa ser notificado com um bip a cada mensagem no aplicativo de mensagem, a cada mensagem no aplicativo de imagem. Então, desativa essas notificações e às vezes conecta do Wi-Fi. Estamos tão acostumados a usar soluções digitais que nos esquecemos que é importante manter uma distância entre a vida pessoal e a profissional. Esse é um ponto essencial para quem quer manter a saúde mental equilibrada. A gente usa os mesmos aplicativos para conversar com a família. Nós, educadores, né, a gente tem praticamente os mesmos desafios que os estudantes. Eu não sou contra telas, mas às vezes uma estratégia mudar minora um pouco, né? Você tem que criar um ambiente em que todo mundo meio que faz um acordo, né? Todo mundo meio que negocia, fala, olha, depois das 10 horas, quando eu chegar em casa, 23 horas, não sei, tem gente que dá aula à noite, eu não respondo. Arte, memória e mobilização social se encontram no IMS Paulista. A exposição Dignidade e Luta, Laudelina de Campos Melo, apresenta a trajetória da ativista que marcou a luta pelos direitos das trabalhadoras domésticas, deixando um legado que segue atual. Bem, Laudelina foi uma grande mulher. Uma mulher que lutou a vida inteira pela dignidade no trabalho doméstico, mas não só, assim, né? Embora acho que não tivesse essa nomenclatura, tanto eu quanto Raquel, que é a outra co-curadora, a gente tenta deixar bem nítido na exposição que Laudelina foi uma militante antirracista, assim, né? Então, a Laudelina tinha um pensamento muito amplo, muito completo, assim, de como atuar na luta em prol de pessoas negras, assim, né? No geral, e das trabalhadoras domésticas em específico, assim, né? A Laudelina vai criar escolas de dança, exposições de arte, bailes, e os bailes também como esse lugar também da autoestima das pessoas negras. E para além disso, Laudelina vai atuar também na militância em prol da democracia, da diversidade, em prol das pessoas negras no Brasil, como por exemplo na Segunda Guerra Mundial, que é a nossa maior surpresa dessa exposição. Quase sempre nas escolas a gente reconhece a história, né? Aprende a história de heróis, muito pouco de heroínas, né? E quando a gente tem essas presenças, são muito pouco parecidas com a história da Laudelina, né? E aí, então eu acho que essa invisibilidade tem muito a ver com o fato da gente estar falando do trabalho doméstico, né? A gente até brinca que a exposição, todos os títulos dos núcleos da exposição estão no chão, porque é um trabalho de base que a gente está falando, né? Então, o trabalho doméstico, ele é hoje, muito provavelmente, o trabalho que a gente tem mais nítido, a presença de uma herança escravocrata, né? E aí eu acho que é isso, a gente falar de uma heroína que está lutando diretamente com essa herança escravocrata é algo que a gente não quer falar, a gente não quer lembrar desse passado. Deixo convite para os professores levarem suas turmas para a exposição. A gente está bem contente com a reverberação nesse sentido, assim, de turmas desde dos pequenos até o EJA, até turmas de universidade que estão indo lá. E eu acho que é uma forma de poder contar a história do Brasil, a história do trabalho e até mesmo a história da arte através de outra perspectiva. Sou suspeita para falar, mas eu acho que é um bom lugar para ter uma aula diferente, uma aula que você vai poder contar sobre o nosso país de uma outra forma e também de construir uma ideia de coletividade, de cidadania, a partir da figura dessa mulher. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APUESP e fique ligado nas notícias sobre educação. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.
dia após dia, com a faca sobre as cabeças. E resultados são muito difíceis. Por tudo que o senhor colocou e por pouco que pudemos colocar. Eu vejo colegas indo embora, colegas estressados, sem saber se ficam, às vezes tirados quando estão naquele momento grandioso do seu trabalho. E a faca veio fora. Como também dirigentes estão fazendo belíssimos trabalhos, de repente alguém corta, ou em Pirapora, ou não sei aonde. Somos 645 municípios. Somos, eu anotei aqui, porque eu não sou boa, estava ali, 248 quilômetros quadrados de estado, 1000. Não podemos, em cada município, em cada escola, em cada bairro, ter o mesmo resultado e o que o senhor nos oferece. Nem sempre a tarefa é boa para a zona noroeste, mas é excelente para a Ponta da Praia. Não serve para o morro, lá no pico do Guarujá, onde a Rosa está, nem sempre serve que me dera lá no pontão de Olímpia. Então, os diretores, quando avaliados, têm que ver onde eles estão, qual a condição da sua escola, qual a condição dos professores que eles têm, porque hoje o mercado de professor é de se chorar. Se formos avaliar Farol Vermelho, ficaremos sem nenhum. A própria URI está esvaziada nas suas oficinas, nos seus supervisores, porque um padrão de qualidade hoje em dia não será o multiplica nem a escola de gestão, será humanizar esse trabalho. Nós trabalhamos com pessoas, não são camisetas verdes, amarelas no BMG, são pessoas, eles respiram até dentro das escolas. E aí nós somos punidos cortando verbas de escolas que vão mal. A punição não é da escola, a punição é do aluno. Indo contra o 9394, 8.069, que diz que o aluno tem que ser tratado igualitariamente. Nós temos que separar a escola regular da PEI. Eu sou uma escola regular de cerca de 1.100 alunos. Eu não posso ser avaliada da mesma forma que a CAT. Eu tenho que ser respeitada pela carga que eu recebo, pelo número de alunos que eu atendo, pela verba que o senhor não me dá, e pelo professor que a PEI manda embora e cai para mim. O senhor não vê isso, nunca vai estar certo. E também eu tenho uma coisa pessoal, veio um pessoal para fazer adequação na Escola Fernando Azevedo. Como pode uma pessoa de gabinete, que não passa o dia inteiro comigo, pense em tirar um espaço lúdico, de criatividade, de sociabilidade, de alegria, de colorido para os meus 1.100 alunos, para pôr 40 carteiras e ter uma aula de plataforma? Se chegar as carteiras de cabelo, porque é mais de um ano que não chega, muito tempo. Isso. Não vamos entrar nos pequenos detalhes. Não pode. Vamos para o máximo. Então, o senhor tem que ir lá e perguntar, Rosete, senhor, o que você faz aqui? Quando eles chegaram, tocavam o violão, o professor e os alunos cantavam. Mas cantavam o quê? O poema da preposição, do verbo, vai tirar para a plataforma? Não, né? Plataforma é bom. Tarefa tem que ter criatividade do professor. Aquela que os 645 municípios não serve. Aqui a gente fala de mar, em Sorocaba de rio. Lá em Olímpia, das pedras maravilhosas. O senhor conhece melhor que eu. Eu sou uma simples munícipe, mas um excelente gestor. Então, quando o senhor fala do governador, eu acho que ele tem que respeitar o seu trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho, se é que ele quer continuar 4 anos. E não vir oferecer aumento de salário para o ano que vem. Há muito tempo nós não temos, mas temos aumento de trabalho. E nós estamos cansados. O senhor está pegando gente tão boa para a psiquiatria, dos hospitais, pela exoneração. Não faça isso, secretário. Ouça o seu povo, esquece seu gabinete. Vem ver gente. A gente tem sangue, sabia? Pode sangue. Então, a plataforma tira a autoria dessa moça que é de artes, maravilhosa, tira a autoria de todos. Finalizando, porque o senhor precisa ir, eu também. Estou de férias, hein? Estou de férias. Eu quero lhe dizer que a escola
tem que recompor vidas. Vidas. Porque é quando você abre a mochila de um aluno, cada um precisa de uma coisa. Quando o senhor abre a mochila de cada diretor que está aqui, cada um é um. Nós não podemos ser únicos. A educação não é linear. A educação é como aquele exame de coração. Nós somos assim, porque a vida é assim. Porque no meu bairro, dá uma água, supervisor. Porque no meu bairro, a criança vai quando ela pula o cadáver para passar. No bairro dela. Obrigado, Nanda. Patrícia serve o senhor, Palmiro serve. Eu me emociono, porque eu vivo educação. Eu deveria estar já aposentado. Meu amigo ali também, e meu amigo me cobra todo dia. Mas eu tenho tanto para doar para essa educação. Eu tenho tanto de lutar por esse povo. Porque não existe um concurso para diretor. Se levantar a mão aqui é meia dúzia. Com quem o senhor vai ficar? Se o senhor ficar. Porque do jeito que vai, a gente nem sabe se fica. Porque está todo mundo triste. E se ficar, talvez eu não fique também. Já avisei. Só para concordar com ela. Você não pediu a voz, já você é minha. Eu 28 anos de diretor de Avenida de Joelho. Faço 28 anos de diretor desse tipo. Eu estou concordando com ela. Pensando nisso aí, por conta dessa situação de quem. Para encerrar um pedido de todos, eu te pedi que eu recebi um simples ouro lá nos livros, um ouro tão singelo, porque mesmo que estamos num bairro muito violento, sangue, é mais que ouro, é mais que diamante, é o sangue de cada um que trabalha comigo. Eu quero dizer para o senhor que eu lhe pedi lá naquele palco, que a gente sobe e tira foto, mas sabe que aquilo é sonho, e sonho é etéreo. Temos que ter plano da realidade. Só sonhar, a realidade não é isso que o senhor está dizendo. E não sabemos disso. Não sabemos disso. O senhor sabe disso. O seu papel é dizer isso. E o meu é dizer isso. Temos papéis iguais. Eu sou funcionária pública de carreira. O senhor está secretário. Me ouça. Me ouça que eu sou a melhor coisa que o senhor achou no seu corpo. A diretora da Escola Estadual, professor Fernando de Azevedo, em Santos, fez um discurso extremamente direto e emocionado diante do secretário Renato Feder, criticando avaliações padronizadas, corte de verbas, destruição de espaço lúdico e a perda de professores para o adoecimento mental. E aí ela olhou para o secretário e disse o que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta naquele salão, que a educação pública está perdendo gente boa para a psiquiatria, para os hospitais, pela exoneração, que há anos não vem aumento de salário, mas o aumento de trabalho nunca para, que os diretores vivem com a faca sobre a cabeça todo dia, que escola não é camiseta verde e amarela no PMG, são pessoas que respiram, que sangram, que adoecem e que ainda assim aparecem todo dia. A sala ficou em silêncio. Agora vem a pergunta que todo mundo que trabalha em escola pública está fazendo nesse momento. Diretora que fala a verdade na cara do secretário continua no cargo ou o sistema pune quem não concorda em silêncio? Porque no serviço público, diretor não é concursado para função de gestão, é designado. E designação pode ser retirada a qualquer momento, sem explicação, sem cerimônia, sem ao menos um obrigado pelos 28 anos. O que ela pediu não foi privilégio, foi respeito. Pediu que o secretário saísse do gabinete e fosse até a escola, que olhasse nos olhos de quem está lá dentro todo dia, que entendesse que educação não é linear, não é plataforma, não é métrica igual para todo mundo, que escola tem sangue, tem vida, tem cheiro de gente. E enquanto o sistema decide o que vai fazer com ela, uma coisa é certa: o que ela falou naquele dia não vai embora, porque verdade dita em voz alta, na frente de quem tem poder, não some, ela ecoa. Se todos fossem iguais a essa diretora, as coisas estariam melhores. E o secretário? Ele não está nem aí. Na SEDUC, não é de educação que se trata.